Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar da distinção entre medo e ansiedade. Muita gente confunde, são coisas realmente bastante próximas, mas o medo, ele é uma emoção básica, ele é o nosso mecanismo de sobrevivência. Quem nunca sentiu medo, atire a primeira pedra, porque o medo é algo inato, né? É algo que faz parte da nossa espécie. O ser humano só chegou aos dias atuais porque ele tinha o medo para sinalizar a ele sobre os perigos à sua volta. Então, se lá o homem das cavernas não tivesse medo, ele lutaria com um leão, né? Ele ficaria no frio, ele seria exposto a diversos perigos que iriam fazer com que ele morresse prematuramente. Tanto que aquelas pessoas que são mais destemidas, né, que correm mais risco, que gostam de esportes radicais, ou crianças que ainda não têm noção, né, do perigo, elas se machucam bem mais, né, do que aquelas pessoas que já têm essa noção do que é perigoso, que também é construído socialmente, né, mas a gente tem como instinto o medo. Então, qual que é a distinção entre medo e ansiedade? O medo seria uma emoção que é disparada quando nós estamos diante de ameaças reais. Por exemplo, você está atravessando uma avenida movimentada. É natural que você fique um pouco mais alerta, né? Suas pupilas dilatam, você fica um pouco mais ativo ali, né? Porque o nosso sistema nervoso manda sangue, né? Para as nossas extremidades, para os nossos braços, nossas pernas, né? Ou se você está andando na rua sozinho, meia-noite, você vai ficar ali muito mais alerta, né? Então, assim, se vier qualquer barulhinho estranho, se você vê alguém mal encarado, você já vai correr, né? Pernas para quem te quer, porque ali representa um perigo real. Agora, a ansiedade, ela pode configurar um transtorno mental, se ela for em uma medida muito maior do que a necessária. É importante que a gente tenha um certo grau de alerta, de cautela para tudo que a gente vai fazer e que a gente se planeje, né, no que a gente vai fazer. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer uma prova importante, você vai se planejar. Agora, quando você é muito ansioso, né, ao extremo, isso já pode ser sintoma de um transtorno. Por exemplo, aquela pessoa que fica pensando muito no futuro, no que tem que fazer e deixa de fazer as coisas. Por exemplo, eu vou viajar, mas e se o avião cair? E se eu perder a minha mala no aeroporto? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se eu ficar doente. Então, é como a gente dá o exemplo, né, na psicologia, que é como se você tivesse um alarme, né, uma sirene, que todos nós temos, né, é o nosso sistema simpático, né, que é o sistema de alerta. Na ansiedade, no transtorno de ansiedade, é como se essa sirene ela tivesse quebrada e ela tivesse disparando, mesmo quando não tivesse algum perigo. E aí, o que acontece conosco? A gente sente reações físicas, né? Reações fisiológicas. A gente fica mais tenso, né? Com os nervos, né, enrijecidos, com a musculatura mais rígida. A gente fica mais alerta, né? A gente pode ter palpitações, né? Porque o coração, ele vai bombear mais sangue, né? Então a gente fica hiperventilando porque nossa respiração fica acelerada, né? Porque algo pode acontecer. Então aquilo dispara em você diversas sensações físicas, como se houvesse realmente um perigo iminente, mas não há.
é realmente fruto da sua ansiedade, né? A ansiedade seria assim, uma cognição, seria a interpretação que a gente faz das coisas, né? E que isso nos provoca um medo, que não é um medo real. Nós podemos também usar como exemplo a bola de cristal. Sabe aquela bola de cristal dos desenhos, né? Onde a pessoa ali prevê o futuro? Pois é, a nossa bola de cristal na ansiedade também é uma bola quebrada. Ela só prevê coisas ruins. Então, a gente fica assim, pensando nas coisas, né? Querendo antecipar os fatos, mas as coisas na nossa mente, elas são muito piores do que a realidade. Então a gente sofre por antecipação, por algo que às vezes nem chega a acontecer. Por exemplo, né? Você é chamado para uma conversa com seu chefe. Chega lá no seu trabalho e ele diz para você: olha, depois passa lá na minha sala que eu quero falar com você. No final do expediente eu quero falar com você. E aí você fica pensando: nossa, será o que eu fiz? Nossa, será o que ele quer falar comigo? E aí a gente já fica criando várias coisas. E, na verdade, no final, às vezes ele quer te elogiar, às vezes ele quer te dar uma orientação. Não é nada daquilo tudo que você pensou. Mas a gente já pensa que vai perder o emprego, que vai ser advertido, que, né? Um monte de coisas. Então, essa seria mais ou menos, né, a distinção entre medo e ansiedade. Quem é ansioso, geralmente, tem uma necessidade de controlar as coisas, né? Tem uma necessidade de prever, de planejar as coisas. Mas só que a gente tem que levar em conta o seguinte: por mais que a gente planeje, as coisas nunca acontecem da forma exatamente como a gente planejou. Não tem como, né? A gente não tem controle de nada nessa vida. E aí, eu tenho essa sirene quebrada, fica disparando toda hora. Eu não sei o que eu faço, eu não consigo controlar. Geralmente, é essa necessidade de não pensar naquilo é que faz com que a gente pense. Por exemplo, se eu disser para você: não pense em um elefante rosa. Todo mundo imagina um elefante rosa na mesma hora. O que a gente pode fazer? A gente pode buscar mecanismos de acalmar, técnicas, né, de entrar em sintonia com a gente mesmo, mudar o foco do nosso pensamento. A gente pode tentar colocar a nossa atenção em outra coisa, vai fazer outra coisa, vai fazer um exercício físico, vai mudar o foco, se ocupar com outra coisa. Isso pode te ajudar a diminuir essa ansiedade. Exercícios respiratórios, de atenção plena, de relaxamento, podem te levar a um estado de mais calma, de mais tranquilidade. Espero que esse vídeo faça sentido para você. Se inscreva no canal, vamos espalhar coisas boas por aí. Tchau, tchau!